semana. Óbvio que Deus está falando conosco já desde o começo dessa reunião, mas eu quero compartilhar uma palavra com você. Por isso, quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 6. Gênesis capítulo 6, a partir do verso 5. Eu vou ser o mais objetivo possível, mas há uma mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite. Algo que eu quero compartilhar ao seu coração, à sua alma e ao seu espírito nesta noite. Gênesis capítulo 6, nós estamos numa série de Gênesis, mas o Senhor tem nos dado várias direções, mas esta noite especial, quero focar em uma palavra do livro de Gênesis, capítulo 6, verso 5. O texto diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do coração do homem. Olhe para mim um instante, eu vou ler um pouco mais, mas eu quero dar aqui algumas pinceladas. Já oramos, já cantamos. Nós entendemos à luz das Escrituras que Deus é o Senhor e Criador de todas as coisas. Temos fundamentação bíblica, temos fundamentação teológica, mas também temos muitas evidências, não só espirituais, mas também científicas, apesar de tantas divergências. Mas é óbvio que os céus e a terra foram criados por Deus e todas as coisas foram fundamentadas a partir da sua vontade. Sabemos também que após a criação do homem, Deus coloca o homem no jardim, o homem peca e esse pecado separa o homem do plano original de Deus. E o pecado do homem abriu precedentes para que a malignidade, para que a maldade, para que toda sorte de concupiscência e corrupção alcançasse o gênero humano. E a partir disso, vivemos uma situação em que Deus olha para a humanidade. Óbvio que Deus é um Deus onisciente, ele tem ciência disso. Ele se arrepende de ter feito o homem. E aqui eu vou dizer o que a evidência desta palavra está afirmando. Continue, por favor, verso 6. Então se arrependeu. Eu poderia mudar esta palavra, porque em alguma outra situação alguém me questionou dizendo: pastor, Deus, ele não se arrepende. Obviamente essa palavra, ela aqui está definindo não um arrependimento por alguma coisa que ele fez de errado, não. Mas essa palavra pode ser definida pela palavra entristeceu. Deus se entristeceu de ter feito o homem, porque Deus sabia, uma vez que ele é onisciente, da condição do homem e daquilo que o homem viveria. Mas Deus ama o homem apesar do seu erro. E Deus dá ao homem a oportunidade de viver um plano eterno. Quantos estão comigo, dirão amém? Mas exatamente nesse momento Deus se entristece. Por quê? Por ver o homem na condição em que estava. E essa condição trouxe uma situação, olha aqui diz a palavra, de ter feito o homem, ainda lá. Volte para mim, querido. Desculpa, nós temos problema de energia aqui por causa dessa energia. Às vezes o nosso data show ele reage apagando aqui, mas vamos tentar administrar. De ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Verso posterior. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra um homem que criei, e o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque eu estou entristecido, arrependido. A palavra entristecido é mais evidente aqui, de haver tê-lo feito. O que acontece aqui, querido? Deus olha para o cenário humano, e Deus então agora tem um plano, e obviamente ele é absolutamente ciente do que ele está fazendo, e a soberania dele é inquestionável. Ele então agora manda um dilúvio, é o que o texto está descrevendo. Leamos o próximo verso. Porém, apesar da condição do homem, Noé acha graça diante dos olhos do Senhor. O que é essa palavra achar graça? Deus tem prazer em vê-lo. Deus olha para Noé e Deus tem prazer em ver a postura do coração de Noé. Eu tenho um pregador aqui que está comigo nessa mensagem. Fique à vontade, deixa pregar. Vamos pregar junto aqui. Ele está falando, se ele está falando alto, eu vou falar mais alto que ele, cara. Coisa boa. Olha para mim, querido. Então, Deus olhando para a humanidade corrompida, ele olha e vê Noé,
e tem prazer na postura do coração de Noé. Deus olha para a condição do homem e quando olha para Noé, ele encontra em Noé uma referência. E Noé, então, agora é escolhido por Deus, até porque, se Noé, então, acha graça aos olhos do Senhor, é porque havia uma relação saudável. Apesar da corrupção humana, Noé falava com Deus. E apesar da condição humana, Deus falava com Noé. Você já parou para pensar neste ângulo desse texto? Olha que coisa curiosa. Nós estamos num tempo da corrupção humana. Essa é uma época terrível. E deixa eu dizer por quê. A Bíblia diz que esta era a dispensação do governo humano. Quem estava governando o homem? O próprio homem. Eles não estavam na graça, eles não estavam na lei. Esta aliança e esse período foi chamado período de governo humano. O homem estava se governando. E deixa eu dizer uma coisa para você. O homem governando o homem é um caos. Porque a malignidade do pecado conduz o homem ao erro. E então Deus olha para o homem e tem no seu coração e a tristeza por ter feito. Ele então agora vai restaurar o processo. E ele então encontra um homem, Noé. Ele encontra em Noé característica daquilo que ele buscava. E ele então fala com Noé. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Os dias que nós estamos vivendo são dias maus, sim ou não, querido? São dias de corrupção, sim ou não, queridos? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nestes dias, Deus encontrou homens e mulheres que ouvem a sua voz. Homens e mulheres que também podem ouvir a voz de Deus. Quantos vivem esta verdade em Deus? Diga aleluia. Nós podemos ouvir Deus em meio ao caos. Nós podemos ouvir Deus em meio à corrupção. Por quê? Porque Deus sempre está falando. O problema não é... Porque o mérito da questão é que no processo somos muitas vezes roubados de Deus. E então endurecemos os nossos corações e não conseguimos ouvi-lo. Mas o livro de Apocalipse diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se o Espírito está nos exortando a isso, é porque ele está falando. Diga comigo, Deus está falando. O problema não é Deus falar. O problema é nós ouvi-lo. Estão comigo aí, queridos? Eu preciso que você acompanhe meu raciocínio. Então Deus fala a Noé. E Deus dá uma palavra para Noé, querido, complexa. Qual palavra? Verso posterior. Noé tinha 3 filhos. Verso posterior. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo. Olha aqui as características que Deus encontrou no coração dele. Era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. O que ele está falando? Ele era diferente dos demais. A Bíblia diz o seguinte: há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Qual é a diferença? É o jeito que nós vestimos? Hoje eu coloquei o paletó do meu bisavô para vir no culto. Ele tem pelo menos uns 60 anos esse paletó. Mas não é isso que me faz diferente. O que me faz diferente é a integridade do meu coração. O que me faz diferente é o caráter que eu vivo à semelhança de Cristo. Aquilo que somos e vivemos vai definir quem somos. Não é o que você fala. Porque o evangelho que eu vivo é mais poderoso do que o evangelho que eu prego. Porque o evangelho que eu prego, ele pode ser ouvido por vocês, mas o meu testemunho de vida não pode legitimar o que eu estou falando. Então, quem vai ter a visão clara de quem eu sou? Quem convive comigo. A esposa, os filhos, a nossa família. Então o evangelho que eu vivo, querido, não pode ser um evangelho só de domingo à noite. O evangelho que eu vivo precisa ser um evangelho de todos os dias. De todos os procedimentos, comportamentos, ações e reações. E Deus encontra em Noé um coração íntegro. Oxalá, querido. Desejo que Deus encontre em você um coração íntegro. Que Deus encontre em você um coração reto. Que Deus encontre em você honestidade suficiente, não só do ponto de vista humano, mas do ponto de vista divino, que Ele ache prazer
que ele tenha graça e que você possa chamar a sua atenção. Porque Noé, ele chama a atenção de Deus na sua geração. E a geração de Noé era tão complexa ou complicada como a nossa. E Deus então revela a Noé os seus planos, ele chama Noé. E ele começa então agora a compartilhar os seus planos. Vamos lá para o verso 14, por favor. Então disse Deus, faça uma arca de tábuas de cipreste, naquelas farás compartimentos, e a calafetará com betume por dentro e por fora. Essa história de escola dominical, de criança, mas tem algumas verdades que eu preciso lhe afirmar. Verso posterior. Desse modo a farás de 300 côvados, será o comprimento de 50 de largura, altura e 30. Ele foi específico nessa arquitetura. Verso posterior. E farás ao redor uma abertura de um côvago de altura. A porta da arca colocará lateralmente. Fará pavimentos na arca, em cima, embaixo, no segundo e terceiro andar. Essa arca tinha 3 andares. A Bíblia está sendo clara e específica sobre isso. Então, o que está acontecendo aqui, querido? Deus está revelando a Noé o seu plano e projeto. Para quê? Para a salvação da humanidade e para estabelecer os seus planos. Coloca para mim aquela primeira foto, Daniel. Aqui nós temos uma réplica da arca. Permita-lhe mencionar. E lá nos Estados Unidos existe um parque temático no estado de Nantucket. Se não me traz memória, deixa eu ver, eu anotei aqui o lugar. É um parque temático chamado Ark Encounter, em Williston, no Kentucky, nos Estados Unidos. O que eles fizeram? Eles fizeram uma réplica, é um parque cristão, fizeram uma réplica da arca. Eu fiz questão de trazer uma foto só para a gente ter ideia disso. Deus revela esta arquitetura a Noé. E ele disse, olha, faça para mim uma arca, um barco. Agora para mim, olha para mim, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Até essa data, não tinha chovido nenhuma vez. I'm so sorry, desculpa, eu preciso que você entenda isso. Não tinha chovido, Helder, nenhuma vez. O processo climático era diferente. As pessoas viviam 900 e poucos anos. Matusalém viveu 969 anos. O homem que mais viveu. Explica-se cientificamente isso. Eu vi uma explicação científica de que a Terra era envolvida por uma massa glacial atmosférica perfeita para o organismo humano, de maneira que não havia chuva, não havia inverno, verão, não havia... o clima era propício para o homem. Mas por conta do pecado e por causa do pecado, essa massa glacial atmosférica se desfez, gerando um dilúvio ou uma chuva tempestuosa, 40 dias e 40 noites, a terra foi inundada, ok? É só curiosidade isso. A terra foi inundada, então a arca, ela se sobressai a essas águas. Agora, curioso, Deus está falando, meu amigo Juscelino, Deus está falando e dando um plano absurdo para Noé. Mas Noé, ele não duvida daquilo que Deus está falando. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. É inteligente da nossa parte não duvidar daquilo que Deus está falando. É inteligente da nossa parte não duvidar daquilo que Deus está falando. E Deus disse para ele, olha, faça uma arca. Você sabe quanto tempo ele demorou para fazer essa arca, querido? 120 anos. Quantos anos você tem, querido? Dobra ou triplica a sua idade. Ou quadruplica a sua idade. Foi o tempo que ele gastou para fazer essa arca. Mas ele faz a arca. Ele obedece a Deus. Deus tinha um plano. Eu preciso abrir um parente aqui para dizer, meu amado, por mais absurdo que seja o plano que Deus está te revelando, obedeça. Porque aquele que prometeu é fiel. E aquele que está no controle sabe o que ele está fazendo. Deus não é um Deus irresponsável. Deus é um Deus absolutamente assertivo. Ele sabe o que ele está fazendo. E a Bíblia diz assim, eu sei que planos tenho a vosso respeito. São planos de paz. Para dar a vocês o fim que vocês desejam. O mérito da questão
é que Deus então agora está trazendo juízo à humanidade. Ele separa uma família, ele manda fazer uma arca. Essa arca tinha dimensões específicas. Ela tinha 135 metros de uma ponta a outra. 135 metros de uma ponta a outra. Ela tinha 22 metros de largura. 22 metros e meio de largura. 13 metros e meio de altura. Ela tinha 3 andares. Ela não tinha janelas, pavimentos, ela não tinha, senão uma saída de oxigenação, mas não de acesso para fora. Senão uma pequena janelinha, ou aquelas pequenas janelinhas, não de acesso. O meio da questão é que então Deus manda fazer, ele obedece. Mas agora eu preciso que você entenda, meu amado, é que este mesmo Deus que fez a arca, ele dá uma ordem, e todo mundo conhece a história. Noé e a sua família se acomoda dentro desta arca. E aqui eu preciso trazer uma revelação, uma tipologia bíblica, para que você entenda o que eu quero dizer. Deus salvou a humanidade naquela época através desta arca. Só que a humanidade continuou pecando. Então Deus traz um plano B. Coloca a próxima foto para mim, querido. Ele tem uma nova arca. Essa é a arca. Deus salvou a humanidade naquela época através daquela arca, mas através daquela aliança. Só que agora tem uma nova aliança. Qual é a aliança? Em Jesus, no sangue de Jesus. Há uma semelhança muito grande. Aqueles que entraram na arca de Noé foram salvos, e aqueles que entraram através desta aliança de Noé foram salvos naquela época, e aqueles que entraram nesta nova aliança serão salvos. Queridos, olhe para mim. Eu sou um dos Noés dessa geração. Eu estou aqui para dizer que vai vir uma chuva tempestuosa, que vai vir um extermínio global. Desculpa, mas é uma verdade. De que vai vir um tempo de terrível tormenta. E alguém vai dizer, meu Deus, o pastor agora está alucinado. Não. Eu não sou profeta do caos. Eu sou profeta do caminho, da verdade e da vida. E eu estou aqui para dizer para você, meu amado, que o mesmo Deus que falou com Noé, ele está falando com o anjo da igreja nesses dias. E ele está dizendo, há uma esperança. E a esperança, querido, é Jesus. A nossa esperança é Jesus. A nossa esperança é Jesus. A nossa esperança é Jesus. Pastor, como é que eu faço para entrar nesta arca? É muito simples. Reconhecer que de fato ele é o Salvador. Entrar pela porta. Quem é a porta? Jesus. Quem é a porta? Jesus. Então, pastor, eu já aceitei Jesus como meu Salvador. Agora, queridos, estamos todos dentro desta arca. E então aqui começa a minha ministração nesta noite, que eu vou gastar menos tempo que a introdução. Todos nós estamos dentro desta aliança. Mas há um grande problema. No processo, há pessoas que estão se perdendo. Há pessoas que estão se desviando deste alinhamento. Eu preciso dar uma explicação para você. Volta lá na arca. Eu tenho aqui, querido, a arca. Eu tenho aqui 8 pessoas. Eu tenho aqui animais que eu não sei a quantidade, a Bíblia não define, era pares de todos os animais. Eu tenho desde um leão aí, suposto, uma girafa, um hipopótamo, eu tenho aí desde uma vaca, uma zebra, eu tenho aí desde uma hiena, eu tenho aí desde todos os animais estão dentro desta arca. Juscelino, foram 150 dias dentro dessa arca. Deixa eu falar uma coisa para você, será que eles tiveram problemas dentro dessa arca? Sim ou não, querido? Tiveram problema dentro dessa arca, sim ou não? Meu Deus. Meu amigo Helder, que é também engenheiro, essa engenhoca precisa ser muito bem articulada. Como é que fazia para desfazer de todos esses processos fecais?
Mas que a gente alimentar todos esses animais durante todos esses dias era um desafio. O mérito da questão, querido, é que esta arca, que é agora na nova aliança representada pela cruz, estabelece o plano de Deus que define a sua igreja. Quem é a igreja de Jesus? Nós. Ninguém pode dizer eu sou a igreja, porque ninguém é sozinho a igreja. Nós somos a igreja no coletivo. Nós somos a igreja de Jesus. E como igreja de Jesus agora, nós desfrutamos do seu propósito, estamos aqui para estabelecer a sua vontade. Só que todos nós estamos dentro de um compartimento. Qual compartimento? A igreja de Jesus. Uai, pastor, como assim? A igreja é o templo? Não, o templo é o lugar onde nos reunimos. Ele é importante. E é importante que tenhamos comunhão. Mas nós somos a igreja de Jesus. E como igreja de Jesus, todos nós temos problemas. E eu venho aqui hoje fazer uma admoestação. Porque tem dois grupos de pessoas aqui dentro desta igreja. Hoje, fecha a porta, por favor. Passa essa corrente aí, que eu vou puxar a ficha aqui agora. Diga comigo, igreja de Jesus. Abra para mim, por favor, querido. E vou fazer uma admoestação com todo o temor e tremor que tenho. Mateus capítulo 26. Aqui fala da aliança. Mateus capítulo 26. Verso 28. Vamos só mencionar esse texto. Por isso, é o meu sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Todos nós fomos perdoados. Diga comigo, eu estou livre. Fomos perdoados. Agora, abra para mim, Mateus capítulo 13, no verso 24. E aqui eu preciso fazer uma menção. Jesus ensina uma outra parábola. A parábola que ele propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo. Ele está fazendo uma narrativa, ele quer nos ensinar algo. Olhe para mim, verso posterior. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo. Diga comigo, joio no meio do trigo. O que é o joio? Uma praga. O que é o trigo? Um alimento. O joio e o trigo, eles estão juntos. Mas o trigo tem propósito, o joio não tem propósito. Mas o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. Verso posterior. Enquanto a erva cresceu, produzia fruto, apareceu também o joio. Verso posterior. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeamos boa semente no teu campo? De onde vem esse joio? Olha o que ele está dizendo. Ele, porém, lhe respondeu, um inimigo fez isso. Diga comigo, um inimigo. Diga, um inimigo. Não é amigo, é inimigo. Mas os servos lhe perguntaram, que queres que vamos e arranquemos o joio? Olha o que a palavra está dizendo. Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranquemos também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio e atirai os feixes para ser. Para que serve o joio, querido? Gente, para que serve o joio? Tem algum joio aqui? Diga amém. Nossa, ninguém, graças a Deus. Hoje só veio os trigo. O joio não serve para nada. O trigo é absolutamente irrelevante. Por isso a palavra está dizendo, o joio e o trigo só vai ser separado no dia eterno. Não é eu que vou separar o joio do trigo. Mas pode ser, desculpa o que eu vou dizer, querido, na minha idiosincrasia bestunta, infelizmente, aonde há trigo, há joio. Porém, contudo, entretanto, a grande proposta de Deus é que eu e você, nós, sejamos trigo no processo.
Muito bem? Ele então está dizendo, recolhe-o para o celeiro. Outra parábola lhe propôs então sucessivamente dizendo, o que eu quero dizer? Que como igreja de Jesus, todos nós estamos dentro desta arca e nós precisamos caminhar até o final e no final eterno nos encontrar com o Senhor para que possamos desfrutar da sua promessa. E qual é a sua promessa? Viver uma vida eterna, mas a eternidade que nós vamos viver também nos dará a oportunidade de ser galardoado por aquilo que fizemos. Porque a um ele deu 1 talento, 2, 5, 10 talentos. Todos nós fomos vocacionados. Somos a igreja de Jesus. Fomos alcançados pelo seu perdão e vamos viver a sua promessa. Estamos na arca e agora vivendo a nova aliança. Porém, contudo, entretanto, é importante que, na condição de igreja, eu tenho a obrigação, e eu preciso te dar em primeira mão a sua obrigação, você precisa amar o seu irmão. Estão comigo aqui, queridos? Olhe para mim, eu preciso. Diga comigo, eu preciso. Diga mais uma vez, eu preciso amar o meu irmão. Então vira para o irmão que está do seu lado e diga, você tem que me amar. Juscelino, não vi você falando. Vira para o irmão que está do seu lado. Diga, você tem que me amar. Amado, diga para essa senhora que está aí do seu lado, diga, você tem que me amar. Diga aí, amado, para essa senhora que está aí do seu lado. Irmãos, a Bíblia diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Não há possibilidade de viver uma vida em Deus se nós não amamos o próximo. Não há possibilidade de viver o cristianismo, Eduardo, autêntico, se nós não amarmos o próximo. Agora, qual o próximo que nós devemos amar? Aquele que nos faz bem? Não. Aquele que nos persegue. Aquele que nem sempre nos quer bem. Nós devemos amar a todos, porque esta é a postura do coração de um homem e de uma mulher de Deus. Pastor, esse evangelho aí não dá para mim, então você é trigo, querido. Ainda bem que vocês estão ligados. É só para ver se tá... Então você é joio. Porque se eu sou trigo, um dos princípios mais elementares é que eu tenho Jesus. E se eu tenho Jesus, eu amo o meu próximo. Eu amo até o próximo que eu não conheço. Porque às vezes, hoje de manhã, eu vivi uma coisa muito interessante. Eu vou parar por aqui. Vai no grupo pequeno essa semana que você tem todo o conteúdo da mensagem. Vou terminar com isso. Hoje pela manhã, eu levantei cedo, antes de vir para o culto da manhã, das 9 horas, e eu convidei Jesus para tomar café comigo. Coisa de crente. Crente é meio doido. Falei, Jesus, queria convidá-lo para a gente tomar um café junto hoje. Escolhi uma padaria para tomar um café e fui na padaria. Cheguei na padaria que eu escolhi, tem umas coisas que eu gosto lá. Quando eu cheguei na porta da padaria, um mendigo chegou para mim e disse assim, senhor, o senhor podia me dar um café? Eu disse, senhor querido, eu não tenho dinheiro. Eu entrei, sentei, e ele me disse, você não me chamou para tomar café? Eu perdi a oportunidade hoje de tomar um café com Jesus. Deixa eu fazer um desafio para você, querido. Não perca a oportunidade de tomar um café com Jesus. Pode ser que amanhã ele não esteja disponível para me tomar um café com ele. Mas como igreja de Jesus, nós precisamos amar pessoas que às vezes não vão nos trazer nenhum benefício. Nós precisamos amar pessoas que ninguém talvez se importe. Pronto.
Foi a mensagem da manhã. E eu estou aqui para dizer que eu sou um miserável que preciso amar o meu próximo. A mensagem que eu estou pregando para você, eu estou pregando primeiro para mim nessa noite. Sabe por quê? Porque Ele me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus é muito maior do que nós imaginamos. A abrangência do reino de Deus é muito maior do que nós imaginamos. Viver o Evangelho na sua prática é um desafio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu pedi perdão para ele e disse: me perdoa, Jesus. Eu não quero ser trigo, eu quero ser joio. As muitas palavras estão me fazendo delirar. Você me entendeu, querido? Ainda bem, Tiago, que o Espírito Santo também entende. Senhor, eu não quero ser joio, eu quero ser trigo. Quantos querem ser trigo? Quantos querem ser usados na mão do Senhor? Quantos querem viver o Evangelho de Jesus? Fica de pé no seu lugar, querido. Qual é o grupo pequeno que você vai essa semana? Nós temos 17 grupos pequenos. Essa mensagem que eu rascunhei aqui já está no grupo dos grupos pequenos. Todos aqueles que vão compartilhar vão pensar junto sobre essa palavra essa semana. Quero convidar você a estar no grupo pequeno. Querido, eu preciso viver dia após dia um evangelho que me faz parecer com Jesus. Porque senão é só teologia infundada, interminável. Se o evangelho não for vivido na sua prática, se nós não entrarmos para dentro desta arca, nada disso faz sentido. Se tu uma bênção. Pega na mão de alguém que está perto de você. Vamos fechar os corredores se for necessário. Como família cristã, há uma igreja, há um povo, há uma família em Deus, que hoje está aqui celebrando a graça, o perdão, o favor. Vamos orar, querido. Eu quero que você ore, mas não ore por você agora. Ore por alguém que está próximo de você, ou alguém que você lembre, talvez que nem esteja nesta reunião. Mas ore por uma pessoa, ore por alguém, abençoe a vida de alguém, ministre sobre a vida de alguém, deixa este Evangelho de Jesus fluir no seu coração, deixa Jesus ministrar através da sua vida. Querido Deus, eterno Pai, nós estamos em Tua presença nesta noite, e eu quero Te agradecer, Pai, porque o Senhor é bom, a Sua bondade e a Sua misericórdia dura para sempre. Perdoa-me, Senhor, porque quantas vezes não tenho entendido, Senhor, detalhes que são tão pertinentes, Senhor, no reino. Por isso, meu Pai, no nome de Jesus, eu te peço, me ajude a viver este Evangelho na sua plenitude. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, ensina o meu irmão a viver este Evangelho na sua plenitude. O Evangelho que salva, o Evangelho que cura, o Evangelho que liberta, o Evangelho, meu Deus, que me direciona, mas que este Evangelho não pare em mim, mas que através de mim, meu Pai, ele possa ser compartilhado, vivido, desfrutado, e o teu nome, meu Deus, seja glorificado, porque, Senhor, teu é o reino, teu é o reino, tua, Senhor, é a obra. Senhor, nós queremos te glorificar e queremos viver estas verdades em Deus, e o teu nome, Jesus, seja glorificado e bendito para todos sempre. Abençoe cada homem, cada mulher, cada família. Guarda-nos, ó Deus, nesta semana. Guarda-nos, ó Pai, ao longo desta semana. E nos ensina, Senhor, estar na arca, Senhor, estar na aliança, estar debaixo dessa promessa eterna, para que nós possamos estar prontos para aquilo que o Senhor tem hoje e para aquilo que o Senhor tem na eternidade. Obrigado, Senhor, pela revelação do Teu Evangelho, e obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Leva-nos em paz, nos dê uma semana abençoada, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do Seu Santo Espírito
seja conosco agora e sempre. Amém e amém. Deus abençoe você. Viva o Evangelho na sua plenitude. E uma boa semana. Dá um abraço no seu irmão. E até terça-feira, às 7h30, em nome de Jesus. Oi, gente!